A cremação não é uma coisa muito popular no Brasil? Não, a gente crema aproximadamente 13% da população mortuária. Tem um caminho muito longo. Imagina você que o Japão crema 98%, né? A França 70%, Suíça, Inglaterra, média de 80%. A gente tem um longo caminho a percorrer ainda. Mas isso é por questão cultural? A gente acha que cremar é errado? É diferente? É difícil? Olha, as pessoas acham que cremar é mais caro. E não. Eu já demonstrei, inclusive na nossa news, dentro do nosso site, tem lá, cremar é mais barato. Tem explicação por que cremar é mais barato. Se você fizer as contas ao final da sua vida, cremação é muito mais barato. Só que todo mundo acha que é mais caro. Mas por que tem esse mito? As pessoas desconhecem e não fazem as contas. Então, vou dar um exemplo para você. Né? Então, você pode fazer aí uma cerimônia com cremação completa, funeral. Você vai gastar uma média aí de 7 até 20 mil e o céu é o limite. Você pode fazer uma grande cerimônia, enfim. Então, vamos falar uma média de 7 mil reais? Quanto custa sepultar? Mais ou menos a mesma coisa. Se você for pagar as taxas de sepultamento, você tem que fazer documentação, você tem que pagar a funerária, você tem que comprar a urna, que é o famoso caixão, a gente chama de urna, tá? Vai dar mais ou menos a mesma coisa. Só que tem um detalhe, você tem que comprar a sepultura. Quanto custa uma sepultura hoje? Ela começa, se for numa cidade de interior, você até acha aí por 7.500, 8.000 reais uma sepultura. Se for aqui, no cemitério, por exemplo, o Serviço Funerário de São Paulo está chamando as pessoas para recomprarem suas sepulturas. 13 mil, 14 mil, 20 mil é o que elas vão pagar. No cemitério particular, começa em 20 mil, 43 mil. A minha família tem um túmulo num cemitério super famoso. Custa 43 mil reais um túmulo lá, para 6 gavetas. Né? Então, se você for comprar, você já saiu de alguns milhares de reais. E você vai ter que gastar a mesma coisa, os mesmos 7 mil, 6 mil, 5 mil que seja, para fazer o processo. E você vai ter que pagar mensalidade, que é uma anuidade, que vai entre um salário mínimo até R$1.800 reais. E tem que pagar para exumar. Quando você vai sepultar outra pessoa e está cheio, você tem que exumar. Então, se você somar compra do jazigo, anuidade versus 20... Minha família está pagando há 40 anos um jazigo. Já foram mais de 40 mil reais só de taxa. Mais o jazigo, 83 mil. Mais exumações, minha família já gastou quase 100 mil reais. Quanto custa cremar? 6, 7, 8? Acabou o processo. Tem anuidade? Não. Precisa comprar jazigo? Não. Mas não tem nenhum aspecto cultural nisso de achar que é errado queimar o corpo, das cinzas? Tem alguma coisa em relação a isso? Antigamente, a Igreja Católica não permitia a cremação. Então, as pessoas vinham sepultando. Então, por que isso acontecia? Né? Primeiro, por uma questão de controle. Então, a gente está falando aí na Idade Média que as famílias sepultavam os mortos ao redor da igreja. Então, a igreja controlava esse processo. Aí descobriram que aquilo não era tão higiênico, começaram a ter problemas sanitários e tal. E aí os cemitérios foram transferidos para cidades no alto das colinas. Por isso que os cemitérios começaram a ficar afastados do centro. Então, não se sepultava mais ao redor da igreja. Criou-se cemitérios distantes justamente por causa de contaminação, de solo, etc. e tal. Não se tinha controle sobre isso. E então a igreja foi fechando esse cerco, trazendo tudo isso só para ela. Em 1963, o Papa liberou a cremação. E ele falou, tudo bem, pode cremar. Então hoje a maioria das religiões permite. Só não pode guardar cinzas em casa. O Papa é claro. Ah, é? Não pode. Você tem que guardar em outro local, não pode ser em casa. É por isso que o pessoal joga no rio, faz essas paradas assim? Asperge no mar, que a gente chama de aspergir, né? No mar, sim, fazem. Asperge em um local, pode ser uma floresta. Colocam num columbário, que na verdade é uma caixinha para você guardar as cinzas, tem tranca, só as pessoas autorizadas podem abrir. Por exemplo, lá no Memorial Jardim da Vida a gente tem um columbário interno e a gente tem um columbário externo.
Olha que bacana, a gente lançou um plano chamado Troca a Sepultura por uma Árvore. Então, a família pode escolher uma árvore nativa da Mata Atlântica, plantar em nome da família. E eu tenho columbários subterrâneos, que eu guardo as cinzas enterradas. E eu consigo colocar até 18, ao redor dessa árvore, até 18 espacinhos para cinzas. Então, cabem 18 familiares. E aí, aquela lá é a árvore da família com os familiares. Então, você está trocando a sepultura por uma árvore. Com isso, a gente pretende restaurar a Mata Atlântica que foi devastada pelo setor imobiliário. Então, você tem várias assim, oportunidades. O que eu faço com as cinzas? A gente tem também na nossa news essa questão, né? O que fazer com as cinzas? Ixi, a família pode escolher. Tem muita coisa para ser feita com as cinzas. Guardar em casa também é uma possibilidade para quem não tem problema com isso, né? Por exemplo, os orientais guardam. Eles têm um oratório, as cinzas ficam dentro da casa. Não tem problema nenhum com relação a isso.